Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos aprender sobre figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais, elas estão presentes no nosso cotidiano. Alguns exemplos: uma bola de futebol, ela se parece com uma esfera. Uma casquinha cônica de sorvete se parece com um cone. Um dado se parece com um cubo. Uma caixa de sapato se parece com um bloco retangular. Assim, entre outros vários exemplos que nós temos no nosso dia a dia. As formas geométricas espaciais, elas são aquelas que possuem um volume diferente das figuras geométricas planas. Qual que é a diferença de volume para planas? Um exemplo muito claro é a nossa sala de aula. A sala de aula, ela está entre as quatro paredes e dentro da sala tem um volume, tem um espaço, e por isso que é espacial. Já as planas eu posso considerar o quadro e as janelas, ou seja, ela é plana, eu só tenho aquele lá, a minha visão só é aquela. Elas podem se dividir em dois grandes grupos, que eu tenho os poliedros, que possuem apenas faces planas, e os corpos redondos, que possuem faces arredondadas, também características de rolar. Vejamos aqui alguns poliedros. Eu tenho o prisma, a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. Dentro deles eu tenho todo um espaço. Já os corpos redondos eu tenho um cilindro, uma esfera e o cone. Os três elementos que formam um poliedro são a face, que é a região plana, então toda essa parte aqui, ó, é a face. Então toda ela tem a face, como se fosse ao redor da minha figura. A aresta, que é o encontro, ó, das retas, estão vendo essa partezinha azul? Toda essa partezinha aqui eu considero a aresta, que são as retas. E o vértice, que é o encontro das arestas, que são esses pontinhos aqui, ó, é o cruzamento das duas retas. Então eu tenho a face, a aresta e o vértice. Além de reconhecer esses elementos, é importante reconhecer a quantidade de cada um. Então vejamos aqui, ó, eu tenho um cubo, eu tenho a aresta, eu tenho o vértice e eu tenho a face. Então eu posso contar quantos tem. No cubo, ele tem 6 faces, aqui ó, aqui eu consigo enxergar 1, 2, 3. Do outro lado, 4, 5, 6 embaixo. Então, tem o dobro de cada figura. Então, se aqui eu estou enxergando 3, então 3 mais 3, 6. 12 arestas. Arestas seriam essas retas aqui, ó. Contando todas elas, uma por uma, eu tenho 12. E 8 vértices, que seriam o cruzamento aqui, ó, o encontro delas. Então, tem 8. Tanto do cubo paralelepípedo é a mesma quantidade, porque o cubo ele é considerado um quadrado e o paralelepípedo um retângulo. Para identificar mais fácil, tenho uma forma de planificar a figura, que seria o quê? Abrir. Então, eu consigo contar a quantidade. Então, tem essa forma aqui, ó. O verde são os vértices. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Já as arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, 12 retas. E 6 faces, ó. Vou por número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui da frente, ó. Então, tem 6. Outra forma também é a parte planificada, é só contar, ó. Aqui, ó, os cruzamentos, as bolinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. As arestas é só contar as retas. E as faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, tanto olhando a figura,
conforme ela é e tanto planificada, eu consigo distinguir os vértices, arestas e as faces da figura. Agora é com vocês. A número 1. Complete as frases escrevendo o nome dos sólidos geométricos correspondentes. Uma bola de futebol, lembra? Volta lá no textinho lá na frente. Uma caixa de sapato, lembra? A lata de refrigerante, lembra? Uma casquinha de sorvete, lembra? E um dado de jogo, tabuleiro, lembra? Então, lá no início da nossa aulinha, a professora já comentou alguns exemplos, né? Então, é só voltar lá que vocês conseguem verificar. 2. Assinale a alternativa em que os sólidos geométricos representados só têm superfícies planas. Então, também a professora já explicou o que é plano, ou seja, que sejam poliedros. Então, vejam lá quais são as figuras. Daí, vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, os poliedros, estão vendo? E os corpos redondos. Não esqueçam que os poliedros têm embaixo, que são planos, e os poliedros são redondos, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, qual deles vocês vão assinalar? Então, é só assinalar qual que vocês acham que é o correto. A 3. Assinale a alternativa em que os dois sólidos geométricos representados sejam corpos redondos. Então, sejam arredondados embaixo. Relacione o sólido geométrico com sua forma planificada. Lembrando que planificado é a figura aberta. Então, vamos fazer o primeiro, ó. Esse daqui é um paralelepípedo ou um bloco retangular. Então, vamos verificar, ó. Olhem sempre uma dica, a base, ó, tá vendo que a base aqui é um quadrado. Então, qual é o único que tem a base quadrada? Aqui eu tenho um triângulo, um pentágono, um triângulo. Então, o único que tem quadrado é esse. Então, essa daqui é a figura planificada dele. Vamos ver esse outro, ó. Esse aqui tem o quê? Um pentágono. Qual que é o único que tem um pentágono, ó? Sempre olhe a face que está embaixo para ver qual que é a parte planificada. Uma dica. Qual é o sólido geométrico que podemos formar com as seguintes regiões planas? Então, vocês vão ver que sólido que eu posso formar. Um paralelepípedo, um cubo, um prisma. Então, vocês vão escrever. Qual é o sólido geométrico que podemos formar com as seguintes regiões planas? Da mesma forma. Então, vocês vão tentar construir aqui um sólido para ver qual que ele vai formar. Entre as figuras a seguir, circule as que apresentam um corpo redondo e faça um retângulo em volta das que representam um poliedro. Então, volto ao textinho, lembrando que poliedro é o que tem embaixo a figura plana e o corpo redondo que é arredondado. Então, vocês vão circular. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas possuem uma pirâmide de base quadrada? Então, esse daqui primeiro eu vou ajudar vocês. Vamos primeiro fazer as faces, ó. Vou enxergar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 faces. Então, tem 4 faces. Agora, os vértices. Os vértices são o quê? Os encontros. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vértices. E agora, as arestas são as retas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas, tá? Assim vocês vão fazer na número 9, ok? A 10, escreva o nome da figura geométrica relacionada a cada objeto a seguir. Então, aqui vocês vão escrever, ó, esse copo de refrigerante. Ele é considerado que figura geométrica? A bola é que figura geométrica? Essa nós já vimos, né? A bola é parecida com uma esfera. Ah, esse aqui é parecido com quem? Lembra da casquinha de sorvete? Bom, então vocês vão só responder. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Bons estudos. Não esqueçam de dar o likezinho, de clicar no sininho para receber as próximas aulas. Se você não é inscrito, se inscreve. E aguardo vocês na próxima aulinha.